Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos à aula de hoje do nosso componente de hábitos sustentáveis. Eu sou a professora Eveline e estarei aqui apresentando para vocês algumas informações. E eu não estou sozinha na apresentação dessas informações. Para se comunicar aqui comigo, está o pessoal de Libras, os intérpretes de Libras, o Rafael e a Cauene. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, antes de começar, eu vou me descrever para ficar mais fácil para vocês, tá? Eu sou uma pessoa branca, uma mulher branca, uma altura assim bastante modesta, tenho cabelos e olhos castanhos, uso óculos e estou com uma blusa de lã marrom clara, calça jeans e bota, tá? Nós vamos aí dar início à atividade 3, a introdução da atividade 3 do nosso aprofundamento Ciências em Ação, cujo objetivo da nossa aula está aí para vocês, aprender a identificar ações que comprometem a capacidade do planeta em prover os recursos e também rever e repensar hábitos de consumo a fim de reduzir o impacto ambiental, promovendo ações mais sustentáveis. Parece complexo, né? Mas pequenas ações do nosso dia a dia, se a gente pega o hábito, ficam muito fáceis. Aquelas questões de separar o lixo que a gente já vai comentar já já, né? Temos aí os nossos eixos estruturantes, que são compostos por investigação científica, processos criativos, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural, tá? Temos aí as nossas habilidades, tá? Para vocês aqui, antes da gente continuar, nós vamos pegar um caderninho, né? Eu sugiro aos estudantes que peguem um caderno, não deixem só para o cérebro, ele esquece, coitada, é muita coisa para pensar o dia inteiro, para resolver o dia inteiro. Então não deixe que seu cérebro te pregue uma peça, faça as anotações das suas dúvidas, né, do que você achou interessante na aula, para você poder retomar em algum momento ali, tá? Tenha o hábito de anotar tudo, faça listas das suas tarefas que você tem que fazer, porque isso vai ajudar na vida, viu? Com experiência própria. Na aula anterior, vamos dar uma olhadinha que a gente viu aí na última aula que nós fizemos uma sistematização do componente, né? Na aula anterior, retomamos alguns conceitos sobre resíduos e rejeitos, né? Nós vimos a diferença aí do que era um resíduo, né? Praticamente o que você pode reaproveitar ou reciclar, e o rejeito que a gente não tem condição ou não tem viabilidade de reaproveitar um determinado material. Tá? Lembrando que lixo radioativo, ele entra numa outra legislação, não entra ali, ele tem uma legislação específica para ele, tá? A contaminação por fármacos, ou seja, por medicamentos no ambiente, e a contaminação por esgoto não tratado, né? O esgoto não tratado é capaz aí de prover uma série de doenças, cólera, né? Hepatite, febre tifoide, tá? Além de provocar um processo que a gente chama de eutrofização nos corpos de água, acabando com o oxigênio naquele corpo d'água, inviabilizando a vida naquele local, né? Prejudicando demais as pessoas, não só aquela pessoa que vai consumir aquela água depois de um tratamento, como os pescadores e populações ribeirinhas. Analisamos alguns dados do Sistema Nacional de Informações sobre saneamento e Sistema Nacional de Informação sobre recursos hídricos. Nós vimos aí qual parte da população tinha acesso à água, né? Quanto da população tinha acesso a esgoto, tá? A coleta de lixo. Nós vimos aí que em algumas situações pode até parecer ok, mas a gente tem muito a melhorar, tá? Porque a disponibilidade de um saneamento básico de qualidade está relacionado diretamente à saúde das pessoas. Eu não canso de me referir a isso, tá? Pegada ecológica. Meu povo, é uma questão que está aí na moda, né? Todo mundo fala de pegada ecológica, mas o que é? Né? A pegada ecológica é basicamente a quantidade de recursos consumida em área
em hectares, ou seja, uma unidade de medida, tá? Que uma sociedade utiliza para se sustentar. O que isso quer dizer? A quantidade de recursos consumidos aí. Nós precisamos de água, né? Para nossa sobrevivência, para nossos recursos, mineração, né? Aquele celular que você tem no bolso, ele é fruto de uma mineração, né? Extração de petróleo, o quanto precisamos de área para agricultura, o quanto precisamos de área para criação de animais, né? Quanto que a gente precisa de recurso aí para produzir energia, né? Principalmente energia elétrica. Então, tudo isso daí capta uma quantidade imensa de recursos aí do nosso planeta, tá? E tem alguns componentes principais aí, tá? Dessa nossa pegada ecológica. Carbono, né? Qual a relação do carbono com a pegada ecológica? Quanto mais você suprime ali, você retira a floresta, não só a floresta, né? Mas você desmata diversos tipos de bioma que tem vegetação, você acaba comprometendo ali o planeta de captar carbono da atmosfera, né? Porque através do processo de fotossíntese, a planta ali capta CO2 e manda oxigênio de volta para a atmosfera. Então, se a gente suprime aí essa vegetação, a gente retira essa vegetação, a gente está comprometendo a capacidade do planeta de absorver esse carbono que a gente manda pelos nossos processos industriais aí para a atmosfera, né? Através de carros, indústrias, avião, né? Então, essa capacidade de absorção ali de carbono fica comprometida. Áreas de cultivo. Aquele feijãozinho que você come, aquele arroz, ele precisou ser cultivado em algum determinado local e ele precisa de um espaço para isso, uma área que consome do solo nutrientes, consome água, né? E normalmente esse tipo de cultivo, soja, milho, arroz, trigo, enfim, normalmente são monoculturas, ou seja, eu cultivo apenas um tipo de vegetal ali, não tem uma ciclagem, uma troca, tá? Então, essas plantas acabam tirando muito do solo, tá? E não devolvendo para o ambiente o que ele necessita, tanto que algumas áreas de cultivo, elas acabam sendo exauridas. Se você planta sempre a mesma coisa, ele tem a demanda sempre por um mesmo grupo de nutrientes, né? Prejudicando ali a qualidade do solo. Aquela cenourinha que a gente come hoje não tem a mesma quantidade daquela cenourinha que a minha avó comia há décadas atrás, porque o solo está o quê? Sendo exaurido, né? Não tem a mesma qualidade. Porque um ambiente natural, tá? Eu não tenho só, que seria o ambiente nativo desses vegetais, eu não tenho só um vegetal, eu tenho vários. Tem árvores, tem gramíneas, então ocorre uma ciclagem de nutrientes muito grande. Então, através também das raízes, esses organismos acabam trocando ali, e bactérias e rizomas acabam trocando nutrientes, tá? Então, seria um alimento muito mais saudável se eu plantasse, por exemplo, um sistema mais sustentável como permacultura, um sistema agroflorestal, ou até mesmo, né, se o agricultor não tem a técnica para fazer esse tipo de cultivo, fazer um sistema de rotação de culturas, ou seja, em uma temporada ali, uma determinada safra eu cultivo milho, depois eu cultivo feijão, soja, vou trocando, uso um determinado período ali do que era aquela plantação e uso de pastagem, né? É uma maneira de dar uma mitigada. É o ideal? Não. Né? Nós sabemos que não existe um impacto zero. Olha, a ação humana não vai gerar impacto, isso não existe. Mas nós temos que minimizar esses impactos. E existem hoje técnicas de agricultura extremamente avançadas. Nós somos aí referência no agronegócio para o mundo, né? Então, técnica para isso existe. Basta as pessoas terem acesso a esse conhecimento e começar a cultivar, tá? Porque, infelizmente, a cultura do agrotóxico é muito difundida, né? Por
tornar a produção mais rápida, diminuir o custo em muitas situações, mas não é isso que leva à saúde das pessoas, né? A quantidade de agrotóxico aí presente nos alimentos é extremamente alta. E levando em conta, por exemplo, ainda falando um pouco de áreas de cultivo, né, o cerrado brasileiro, o bioma do cerrado, é um grande produtor aí de grãos, né? Só que o cerrado, ele tem, como eu só vou dar um exemplo, ele tem uma vegetação muito característica da região. Por exemplo, as plantas do cerrado, elas têm raízes profundas, que no solo elas se entrelaçam e acabam tendo um sistema muito eficiente para conservar a água, né? Estimulando a formação de lençóis freáticos, elas formam uma esponja no subsolo. Já a raiz dessas outras plantas, do milho, do feijão, da soja, elas são muito curtinhas, né? E não tem essa mesma função. Então, cada vez mais com esse cultivo, a quantidade de água ali disponível para essa plantação é menor. Então, eles têm também que recorrer, por exemplo, à irrigação, né, que demanda mais água ainda, aumentando ainda mais a sua pegada, a pegada ecológica ali da produção daquele alimento. Continuando, pastagens, pastagens, né? Nós somos um dos maiores produtores ali de carne bovina do mundo e o nosso gado é criado a pasto, né? Existem outros países grandes produtores também, como os Estados Unidos, Austrália, mas eles costumam utilizar muito gado confinado. O que é o gado confinado? Ele fica ali nos piquetes e é alimentado com ração, tal. Ele acaba atingindo o peso, né, engorda num período mais rápido do que o gado a pasto, tá? Mas aí são técnicas diferentes, simplesmente assim. E o gado brasileiro, ele utiliza uma área muito grande de pastagem. Então, a pegada ecológica, o quanto você precisa de recurso ali para produzir 1 quilinho de carne, o quanto vai de água, né? Quanto vai de insumos, o quanto aquele animal precisou se alimentar, tá? Então, o fato dessa produção, né, aumenta ainda muito mais o uso por recursos. Aí você vai me perguntar, professora, o que eu posso fazer? Eu vou deixar de comer carne? Não precisa. Tá? Mas como que você, se você tiver acesso, né, porque hoje em dia o alimento está virando ouro, se você tiver acesso à carne, pegue o que você vai consumir, sempre. Pegue o que você vai consumir, não precisa comer carne todo dia, se você tiver essa condição, beleza, né? Mas não precisa comer carne todo dia. O nosso organismo, ele precisa desses nutrientes, né, presentes na carne, a B12 e tal, as proteínas, mas não tem necessidade de ser todo dia, né? Eu tenho outros alimentos que também são riquíssimos em proteína que você pode aí balancear a sua alimentação, tá? Continuando, florestas, né? As florestas, elas são campeãs aí para que a gente chama de sequestrar carbono, ou seja, pelo próprio processo da fotossíntese, né? Essas plantas acabam aí capturando carbono da atmosfera. Então, quanto mais densa essa floresta for, né? E quanto maior a área, maior a capacidade aí dessas florestas de absorver carbono. Agora, se o contrário for feito, ou seja, se eu suprimir, retirar essas florestas para cultivar pastagens ou uma monocultura, né, eu estou aí suprimindo essa capacidade, né, de sequestrar carbono da atmosfera, tá? Áreas construídas. Muitos locais naturais de floresta, de mangue, né, de encostas, foram ocupadas por cidades. Aí o que acontece? Processos naturais deixam de ser realizados, né? Ou seja, diminui a área de fotossíntese, diminui a área de absorção de água pelo solo, né? Eu só tenho ali uma área coberta utilizando recursos. Quanto mais cidades e maior for a população, maior a demanda de recursos eu necessito, de água, de alimentos, de produtos,
né? Você vai me perguntar, professora, é tudo culpa só da população? Será que só eu tenho que controlar a água do meu banho, né? Separar meu lixo? E as indústrias? Será que eu tenho tanta influência assim? Será que as indústrias não fazem nada? Fazem, tem legislação específica para isso. Mas não é só porque as indústrias consomem mais água do que você consome na sua casa, não é só porque as pastagens, né, a agricultura consome mais água do que você consome na sua casa, que você não vai deixar de economizar água, economizar os recursos. Por quê? Você vai falar, mas a agricultura usa mais água. Tá, mas eu consumo aquele alimento produzido no campo, né? Eu consumo aqueles produtos que são produzidos na indústria. Então, tudo gira em torno do consumo, das nossas necessidades, tá? Então, se você tiver um consumo consciente, né, de consumir, comprar e usar, adquirir o que você realmente necessita, você gera impacto em toda essa cadeia produtiva, tá? E estoques pesqueiros, o nosso último item ali. O que seriam estoques pesqueiros? A quantidade de peixe, né, disponível para consumo e para manter a saúde ali dos nossos rios e oceanos. Só que o que acontece? Com a industrialização e o aumento da população, o despejo de esgoto nos rios, né? A maioria dos rios deságua nos mares, tá? O que acontece? Há uma diminuição da disponibilidade de oxigênio nesses cursos d'água devido aos poluentes, né? Que teve, para a gente recordar aquele acidente horrível lá de Mariana, que estourou a barragem e acabou contaminando com rejeitos, né? Uma barragem de mineração acabou contaminando com rejeitos o Rio Doce, que corta ali parte do estado de Minas, atravessa ali o estado do Espírito Santo e acaba no mar. Eu me lembro exatamente como se fosse hoje, aquela lama escura tomando conta ali do rio, avançando, né, cada vez mais, e as pessoas desesperadamente tentando tirar os peixes ali da região, porque na hora que a lama chegou, a vida acabou, né? E aquele sedimento todo, né, daquela lama, né, é altamente contaminante, tá? Então, na hora que chegou no mar, esse sedimento, ele acaba encobrindo ali os corais e toda aquela vida que existe no oceano. Você encobriu os corais, você acabou com o habitat e o meio de vida de uma série de animais marinhos, né? Peixes, lulas, tá? Quem viu Procurando Nemo sabe do que eu tô falando, né? Nemo vivia ali na região de coral, é onde ele fazia a casinha dele, né? Enfim, deixa o Nemo para trás. Continuando, o que seria a biocapacidade, né? A biocapacidade representa a capacidade dos ecossistemas em produzir recursos úteis e absorver os resíduos gerados pelo ser humano. A gente está brincando com a biocapacidade aí do mundo devido ao nosso padrão de consumo. A sorte que nós habitamos um país imenso com grandes recursos naturais, que a biocapacidade dele, ou seja, a capacidade dele de prover recursos e absorver isso aí é grande, né? Seja qual for o bioma aí que a gente possui no Brasil, seja o bioma amazônico, o bioma do Cerrado, da Mata Atlântica, né? Os Pampas, o Pantanal. Se a gente comparar com qualquer bioma equivalente no mundo, nós temos maior biodiversidade, né? Por exemplo, o Cerrado, que é conhecido como a savana brasileira ali, ele tem maior biodiversidade do que a savana africana, né? Nós temos o Pantanal, que até outro dia era a maior região alagada do mundo, né? Ele tem sofrido aí com as questões ambientais, mas ainda é a região alagada ali, que transcende até o território nacional. No Paraguai eles chamam de charque, né? É um bioma fantástico. E até outro dia também nós não tínhamos nenhum deserto em nosso país, né? Você fala, mas professora, a Caatinga é deserto? Não, a Caatinga não é deserto. Tem uma grande biodiversidade. O que acontece hoje com algumas regiões ali do semiárido nordestino é que
devido a desmatamento, queimadas, né, supressão dos recursos hídricos, há um processo de desertificação de várias regiões, provocadas por ações humanas, tá? E o que é muito sério. Vamos olhar ali no gráfico, né? O Brasil é um dos maiores credores ecológicos do planeta. Lembra quando eu falei de sequestrar carbono? Né? Então, como o Brasil ainda possui ali boa parte da floresta amazônica, espero que ela não desapareça, porque senão altera o clima do mundo inteiro, né? E outras regiões, né, de vegetação densa, temos parte ali, fragmentos da Mata Atlântica, temos outros biomas aí também ricos em biodiversidade, nós temos capacidade de sequestrar esse carbono, né? Tem até empresas e fazendeiros investindo nesse tal de sequestro de carbono, ou seja, ele planta a floresta, né? Então, quando você planta a vegetação, quanto mais vegetação você tem, né, maior a capacidade de sequestrar esse carbono, ou seja, de tirar esse carbono da atmosfera, né, e aumentar a produção aí de O2. Só que a gente precisa de muito sequestro de carbono, praticamente sequestrar, abrir uma investigação, quem sequestrou o carbono, né? Precisamos muito disso. Olha a comparação aí da nossa pegada ecológica com a capacidade com a nossa biocapacidade. Nós temos uma pegada ecológica ali perto de 3%, né? Dá uma olhadinha ali no gráfico da gente, do Brasil. Só que assim, a capacidade, ou seja, a biocapacidade, através não só do sequestro de carbono, mas de outros processos biogeoquímicos, nossa capacidade aí de biocapacidade é muito superior aos demais países, né? A Federação Russa vem aí em seguida, com uma pegada ecológica, ou seja, a demanda, né, por recursos bem superior ao nosso país, mas a biocapacidade deles é menor. Lembrando ali que a Rússia é o maior país do mundo e boa parte da Rússia não é agricultável, né? É muito gelo, né? Tem regiões como a Sibéria ali, que está já no Círculo Polar Ártico, que é permanentemente congelado, né? A Índia, um dos países mais populosos do mundo, né? Só perdendo em população para a China, ela tem aí a sua pegada ecológica muito superior à sua biocapacidade. Lembrando que a Índia também é rica em florestas tropicais que também foram suprimidas, como aconteceu aqui no Brasil em vários locais. A China, com a sua pegada ecológica aí, né, perto ali de 3% e tal, tem uma biocapacidade baixíssima porque tem muitos desertos na região da China, né? De Gobi é um dos mais famosos e eles estão aí tentando mitigar, né, minimizar esse problema, porque vira e mexe nas grandes cidades chinesas, ocorre ali uma tempestade de areia proveniente desses desertos que ficam próximos. E uma população de mais de 1,5 bilhão de pessoas necessita de muitos recursos, né? Água, alimentos, né? Então eles já têm um projeto, um desenvolvimento já está em prática de tentar reflorestar, né? Povoar com vegetação esses desertos, e em alguns locais tem dado um resultado muito interessante. Para finalizar, vamos olhar aqui a nossa média mundial, tá? De pegada ecológica ali, passando ali dos 3%, e a biocapacidade muito modesta, ou seja, nós aí no cenário, né, o nosso país aí no cenário mundial para a biocapacidade, nós somos líderes, meu povo, mas nós temos que o quê? Preservar aquilo que nós temos, né, nossa riqueza natural. No entanto, nós temos muito trabalho a realizar na questão de preservação e produção agrícola eficiente, porque tecnologia nós temos, tá? O que acontece é que não estamos usando, e muitos agricultores, por exemplo, a maior parte do alimento que vem para a mesa do brasileiro parte da agricultura familiar. E muitas vezes esse agricultor familiar não tem apoio técnico e infraestrutura para produzir de uma maneira mais eficiente, até mesmo para ele não precisar colocar agrotóxico no feijão,
né? Para desfolhar a folha do feijão e colher depois, porque é mais fácil de colher o feijão depois que você passou agrotóxico para cair a folha. Só que ele não pensa que esses agrotóxicos, muitos deles são cancerígenos, né? Continuando aí, o que eu posso fazer, né? Adotar um estilo de vida mais equilibrado ajuda a reduzir a sua pegada ecológica. Alimentação. Evite produtos industrializados e desperdício de alimentos, né? Descasque mais e desembale menos, para resumir a história. Né? Eu sei que às vezes um biscoito, um salgadinho é delicioso, mas coma aquela maçã que a sua mãe falou que para você comer, senão ela vai estragar na geladeira. Coma aquele mamãozinho, é muito mais saudável, vai te trazer um aporte de nutrientes muito melhor, né? E você vai colaborar aí com a sua pegada ambiental. Hábitos, repense sua moradia. Onde você mora? A sua moradia, por exemplo, você pode trocar lâmpadas, né, incandescentes por lâmpadas de LED. Às vezes pode ser um pouquinho mais caro no começo, mas você vai sentir a diferença na sua conta de luz se você conseguir substituir todas as lâmpadas da sua casa, muito mais econômicas, né? Lazer. Em vez de você ir de carro até um parque, pega a bicicleta, vai caminhar, tá? Além de ser muito mais saudável, né, você deixa de jogar poluentes no meio ambiente. Consumo, como eu já falei aqui, procure consumir o que você realmente vai precisar, tá? Eu entendo que muitas vezes a gente olha propaganda na mídia, na internet, né, tem tanta coisa legal, né? Mas repense, você precisa realmente daquilo, tá? E locomoção, né? Dê preferência por transporte público, né, ao invés de usar carro. Se você precisa realmente usar um carro, compartilha aí, tem aplicativo de sistema de carona, né, que você pode utilizar. Mora perto, a sua cidade tem uma urbanização legal, usa bicicleta, tá? Consumo aqui, ó, de novo, evite substituir aparelhos de alta tecnologia sem necessidade, ou seja, sabe aquele celular novo que saiu zero bala, que tem a câmera com mais megapixels do mercado, mas o seu celular ainda está bom? Fique com ele, porque infelizmente os aparelhos eletrônicos, né, são programados aí para ter uma vida útil, né, pequena, para você ficar cada vez mais tentado a ter mais e mais. E muitas vezes aquele seu aparelho ainda tá bom, né? Ainda funciona bem, te atende, mas aquele outro mais bonito, tem mais câmera. Mas daqui a 6 meses lança outro, lança outro, lança outro. Você vai fazer o quê? Passar a vida trocando de celular? Não vale, né? Compensa mais passear na praia no final da tarde. Reduza o consumo de descartáveis. Eu não sei se foi nessa aula que eu comentei ou na anterior, né? Tenha a sua garrafinha, o seu copo, a sua xícara. Evite o uso desses copinhos descartáveis, que são fininhos, que muitas vezes não é viável a reciclagem dele, tá? Moradia. Identifique se há vazamentos em sua casa ou bairro. Aí você não sabe por que sua conta de água está lá no céu, né? Aí quando você vai ver, tem vazamento nos canos da sua casa. É sempre bom dar uma olhadinha nisso antes. Transporte. Um transporte sustentável tem de levar o máximo de carga, gastando o mínimo de combustível. O bom e velho ônibus, né? Vamos seguir. Dia da sobrecarga da Terra. Esse dia marca quando a humanidade consome todos os recursos naturais que o planeta é capaz de renovar em um ano. No ano de 2021 foi dia 29 de julho e esse ano ainda não foi anunciado, ou seja, esse ano de 2022 a gente não sabe ainda qual que é o dia da sobrecarga. Ou seja, nós estamos no cheque especial, né? Essa contabilidade começou no ano de 1970, né? Quando houve um cálculo aí do que a Terra teria que produzir ali para sustentar o nosso modo e estilo de vida. Hoje a gente está usando praticamente uma terra e meia, né? Se todo cidadão do mundo tivesse ali o consumo, o estilo de vida de um cidadão americano, precisaríamos de 5 planetas terras. Então é muito importante nós aí pensarmos nos nossos hábitos, né, de consumo.
Temos aí, vou falar rapidamente dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que fazem parte da Agenda 2030, ou seja, a ONU institui entre 2015 e 2030 metas, tá? Para que países, instituições, pessoas, né, possam cumprir para trazer mais qualidade de vida, saúde, liberdade para todas as pessoas, igualdade de frequência escolar de meninos e meninas em muitos países não é, né, mais ideal. Pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Agradeço muito a presença de todos, né? Nós vamos aí comentar mais um pouquinho desses objetivos no desenvolvimento sustentável mais para frente, né? Agradeço muito, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero vocês, até a próxima.